O programa Mais Mestres é um oferecimento Jalovi, completa em papelaria. E agora recebendo nos nossos estúdios nossa convidada Márcia Vignolo. Mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia. Hoje nós vamos dialogar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre um assunto que ainda estava faltando na nossa programação de sábado, que é as escolas de tempo integral. Nós já conversamos sobre os berçários, já conversamos sobre o funcionamento de uma Secretaria da Educação, já conversamos sobre os índices educacionais, que foi o IDEB, já conversamos com o diretor de EMEI e hoje nós temos a honra de receber aqui a Vanessa Passarelli, que é diretora da MF Nelson Gabaldi. Seja bem-vinda, Vanessa. Que a gente possa dialogar bastante, conversar desse nova modalidade de ensino que já está sendo estimulada pelo MEC, está no nosso Plano Nacional de Educação, que as escolas se tornem, no decorrer do tempo, escolas de tempo integral. Então você vai explicar um pouquinho para a gente tudo isso, mas primeiramente te desejar boas-vindas a esse programa. Eu agradeço, eu que me sinto honrada pelo convite, né? E muito feliz desse espaço da gente aqui do nosso município falar sobre educação, né? Nós temos muita coisa boa acontecendo, né? E esse espaço aqui é um privilégio poder estar aqui e tanta gente bacana que eu já vi passando por aqui. Ô, Vanessa, para a gente começar, o pessoal de casa, nós temos um público regional, não é só daqui de Marília, e a gente sempre começa falando um pouquinho da formação das pessoas que são entrevistadas, de como elas escolheram a educação, porque é um leque, o mercado de trabalho é um leque vasto, por que escolheu a área da educação. E você tem uma formação em pedagogia, aqui pela Unesp de Marília, você tem a licenciatura em letras, também feito na Univem, você começou como estagiária na época de pedagogia, você vai contar essa história aí para nós. Sua carreira foi toda construída em cima de concursos públicos, isso é um diferencial. Você não passou por esse processo de ser uma professora substituta ou de estar eventual em alguma escola. Toda a sua carreira foi construída prestando concursos públicos. Então você trabalhou em Garça, né, na Escola Samira, na educação infantil. Depois você veio para cá, já ingressando na rede municipal de Marília, através de concurso como professora, ficou na MF Antônio Moral, lá perto da Nova Marília, um pouquinho para lá da Nova Marília, né? 3 anos, depois você foi para a MF Reni, depois você prestou outro concurso e foi ser diretora de escola, que você já exerce isso já há 9 anos, desde 2015. Então conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. E você havia me contado anteriormente, quando eu te convidei via telefone, você me contou, nossa, não tem ninguém da minha família na área da educação. Eu até fiquei curiosa, como é que você escolheu a educação com um vasto campo no mercado de trabalho? Conta um pouquinho essa trajetória pra gente. Exatamente, né? Às vezes a gente vê as outras pessoas sendo entrevistadas e sempre tem aquela história, né? A mãe era professora, a avó professora, a tia, né? Aquela influência familiar. Ou tinha um professor como um modelo, um professor que ficou positivamente na vida da pessoa. Geralmente é uma dinastia familiar, sim, né? Sim. A minha família não tem ninguém da área, né? Minha mãe não é professora, minha mãe é do comércio, meu pai também. Avós também, assim, não tem uma figura na minha família que me guiou para esse rumo. Eu falo que foram minhas bonecas, né? Que desde pequena colocava minhas bonecas sentadinha ali e era uma lousinha, um quadro negro que eu tinha e um giz, e eu botava as bonecas e dava aula para as bonecas. Eu falo que isso foi desde lá de pequena. Eu falo, quero ser professora, né? Eu quero ser professora. Eu estudei em escolas assim que tem essa vertente aí pro vestibular, né? Eu estudei em excelentes escolas aqui em Marília, particular, e a gente sabe que elas levam para áreas de exatas, ali para as biológicas, mas eu sempre tive comigo essa vontade de estar na educação, né? Tive excelentes professores, então assim, né, não tive o exemplo na família enquanto professor, mas eu tive muitos professores que me cativaram durante a minha vida aí
né, do ensino fundamental e na vida acadêmica também, posteriormente. Então, é essa, né, a minha trajetória. Acho que eu fiquei lá nos meus 9 anos, eu já tinha isso muito claro e definido, né? Quero ser professora. E na questão aí, você prestou vestibular, entrou em pedagogia na Unesp e você já começou, pelo que você relatou, a fazer estágio. Então, a importância depois, você comenta um pouquinho para a gente poder fazer esse paralelo da importância que o estágio tem na formação de um estudante que vai ser o futuro professor. Bom, primeiro que quando eu cheguei lá na faculdade de pedagogia, os meus pares ali, os meus colegas, geralmente eles já vinham de uma formação, né? O Cefam, que era muito comum lá na época. Então eles já tinham uma formação primária e estavam em busca de uma formação em nível superior. Daí é importante lembrar que naquela época, né, Laila, já veio vários entrevistados aqui falando sobre isso. Existia a formação de professor a nível de ensino médio. Isso. Na nossa época falava ensino de 2º grau. Inclusive eu dei aula vários anos para essas turmas de... Não no Cefam, mas que era na escola regular mesmo de... Magistério? Normal, magistério. Falava habilitação específica para o magistério. Isso. Quando eu chego lá na faculdade, né, eu falo assim, nossa, o pessoal já tinha uma linguagem e uma vivência de sala de aula. Ou como professor eventual do estado, né, ou até mesmo como professor concursado do município. E eu falei, meu Deus, quem que é esse Piaget? Como disse, você caiu de paraquedas. Quem que é esse Paulo Freire? Porque a minha formação em nível médio, né, no colegial na época, era uma formação, como eu falei, muito voltada para este vestibular, né, para a área das exatas, para a área das da área biológica. Então, eu não vivenciei esse universo. Não era muito a área de humanas. Não o direcionamento não é. Ensino médio. Mas eu fui pela minha vontade mesmo. Eu falei, é isso que eu quero. Essa certeza eu tinha. Então, chegando ali, eu falei, deixa eu conhecer um pouquinho, né, desses pensadores. E quando você fala do estágio, que eu fiz o estágio pela prefeitura... Era remunerado já naquela época? Remunerado era mais ou menos, né, Márcia? Mas era uma segunda... um auxílio pequenininho. É uma segunda faculdade, né? A gente tem ali os teóricos e quando você entra num estágio da prefeitura, você tem a prática. Então, assim, você assume sala de aula. É mesmo, assim, uma vivência de sala de aula que os meus amigos, a grande maioria, já tinha. E eu fui construir ali. E quando eu comecei o estágio, eu sempre gostei... Você começou o estágio em que escola? No Reni, né? Ali, a Dani era a diretora da época, né? Então, eu fiz 3... A Dani hoje é supervisora na Secretaria da Educação. Da Educação. E eu tive, assim, nossa, eu tenho um carinho enorme por aquela escola, né? Eu comecei ali, na época a gente chamava de Reni Velho, né? Que era uma escola bem pequenininha, mas tinha... É para o pessoal poder entender, quando municipalizou o ensino em 98, o município... O Estado cedeu para o município prédios que eram escolas estaduais. Exatamente. Então, o Reni ficava num prédio bem acanhado, bem pequenininho, uma infraestrutura que deixava um pouco a desejar. Hoje foi construído um prédio novo, a escola é maravilhosa, tem uma infraestrutura incrível. E você passou por esse período aí, desse prédio mais antigo. Na época ali de estagiária, né, eu falo, o prédio, ele era um prédio pequenininho, né, como você falou, acanhado ali, mas o quanto que eu vi que se produzia ali dentro, né, com tão pouca estrutura, mas a questão da qualidade de ensino ali foi algo que me fez depois voltar para o Reni enquanto professora, né? Aí eu te coloco, né, Vanessa? Muitas vezes as pessoas podem se ater a uma questão, que é da infraestrutura, e isso não impede que o processo de ensino-aprendizagem ocorra. Sim, porque tem pessoas que ensinam debaixo de uma mangueira, numa escola rural, uma escola que tem uma infraestrutura muito precária. Nós vemos situações em outros países, não precisa nem citar também somente o Brasil, mas outros países, principalmente lá na África, que ensina debaixo de árvore. E não é por isso que as crianças não aprendem. É claro, né, Márcia, que a gente não pode
deixar de lado a questão exatamente, da a infraestrutura é importantíssima. Mas ela não é um impedimento para que uma educação de qualidade ocorra, né? Aconteça. Então, ali ela dentro, facilita, ela é uma facilitadora. Né? Não vamos negar que a estrutura é importante, ela é sim, mas não é isso que vai definir que é o carro-chefe ali de uma educação de qualidade, somente a estrutura física, né? Então você se apaixonou ali como estagiária? Fiquei 3 anos no Reni como estagiária, né? Me formei ali. Eu falo que a formação, além da acadêmica, ela foi ali no chão de escola, né? Muito importante. E como isso, né, foi importantíssimo para mim quando eu passei no concurso, né? Não tinha aberto concurso em Marília nessa época. E aí eu passei no concurso depois em Garça. E foi, assim, a base que eu tive, aquela tarimba de sala de aula, né? Porque, enquanto estagiária, você tem a oportunidade de errar, vamos assim dizer. Você está ali para isso, para aprender. Você está para aprender, observar, vivenciar experiências, exatamente, metodologias que os professores usam diversificadas. Se um conselho é bom, eu aconselho a todos os nossos, né, graduandos aí de pedagogia a procurar um estágio, porque realmente ele muda ali a sua postura, ele te dá uma vivência de sala de aula. Dá um alicerce. Com certeza. E seu foco sempre foi o ensino fundamental? Sempre, mas a vida vai por alguns caminhos, né? teve aí Eu sempre gostei do fundamental, inclusive trabalhar com as turmas maiores, mas daí nesse concurso, né, que abriu para Garça, eu passei para educação infantil. E aí, né? Os menorzinhos. E aí, eu gosto dessa coisa de... E é importante a gente colocar que as pessoas que são graduadas em pedagogia, elas estão habilitadas desde a educação infantil, que seria o início lá nos berçáriozinhos, que a criança tem 4 meses, 6 meses, até os 10 anos, que é o fim do ensino, ciclo 1 do ensino fundamental, que seria o quinto ano. Então, muitas vezes, as pessoas confundem. Não, eu vou trabalhar, começa a trabalhar só com as EMFs, e ela também é formada para estar também direcionando, lecionando para esse público menor. É claro que a gente tem assim as nossas preferências, né? A minha preferência sempre foi os maiores. E aí eu me deparei com uma sala multisseriada lá em Garça. O Samira... O que é uma sala multisseriada? Muito boa pergunta, Laila. Precisa ser explicada. Então, assim, é uma sala em que eu tenho, por exemplo, um infantil 1 e um infantil 2 junto. Né? Idades diferentes. Isso. E na educação infantil, principalmente, isso fica muito nítido, porque uma criança de 3 anos, ela é muito diferente de uma criança de 5 anos. Sim. Né? Em termos de habilidades, em termos de fala, enfim. Era uma sala multisseriada, porque era uma escola na época. O Samira é uma escola pequena, tinha 2 salas de aula somente. Hoje, eu passei lá esses dias, falei, deixa eu passar em frente, né? Minha primeira... Você entrou? Enorme. Mas você entrou? O diretor lá é o Ednei, foi meu aluno. Foi meu aluno na graduação de pedagogia. Então vou fazer uma visita lá, porque eu tenho, assim, excelentes memórias, né, de lá. Achei que eu gostava dos maiores, mas também me identifiquei com os menores. Como eu falei, na época era uma escola muito pequena, apenas 2 salas de aula. E eu tive um acolhimento ali daquela comunidade que foi, assim, fantástico, né? Fiquei 1 ano. Teve a experiência na educação infantil, esse um ano da educação infantil. E é um desafio, né? Às vezes você tem uma criança já se alfabetizando, a outra que ainda está começando. Exatamente. Então, assim, aquilo que, né, a gente tem que voltar a estudar. Opa, calma aí, deixa eu ver o que é essa fase aqui de desenvolvimento, o que eu posso cobrar desse aluno. Porque... A importância do estudo. O professor sempre está estudando, sempre está pesquisando. Né? Sempre está estudando, porque você vem, às vezes, né, lá no Reni, que era a minha base enquanto estagiária, os maiores. Quando a gente cai numa EMEI, você tem, né, uma outra organização, você precisa conhecer as fases de desenvolvimento ali da criança e saber o que você pode dar, o que você pode cobrar. Sim. Mas foi uma experiência ótima, né? Me realizei ali com os pequenos
E me serviu depois de base para o concurso depois de direção, porque daí eu assumi primeiramente uma EMEI, né? Você passou por esse período aí de estágio, você trabalhou lá em Garça, trabalhou aqui no Reni depois também como professora. Quando você passou no concurso de diretor, a primeira escola que você assumiu era uma EMEI? Era uma EMEI. Olha a importância de você ter tido a experiência anterior. Né, não caí de paraquedas, né? Sim. Mas, assim, nessa trajetória, né? Então, você ficou pouco tempo. 1 ano só em Garça, porque abriu o concurso público. Não, aqui, como diretora de EMEI. Eu cobri ali uma aposentadoria de final de ano e fiquei por 4 meses apenas, né? Aí passou o período de remoção, você foi para uma MF. Aonde estou até hoje, né? E aí começou o ensino integral também. Na sua vida. Já é uma outra vivência, né? Que já é uma outra etapa, né? Sim, nós vamos conversar bastante nos próximos blocos sobre a educação em tempo integral. Você estava relatando para nós que você passou no concurso de diretor, você ficou 4 meses numa escola que a diretora tinha acabado de aposentar. Uma EMEI. A professora Sidneia tinha acabado de aposentar. Exatamente. Uma EMEI que ela ficou muito tempo. Então deve ter sido também um desafio você assumir por tão pouco tempo, mas você tinha que fechar o ano letivo, e uma escola de uma diretora renomada que ficou toda a trajetória dela ali dentro do Aldis. Então você teve desafios ali também. Você quer comentar algum deles para a gente partir para os desafios da IMF? Bom, ali, né, eu falo que a minha experiência lá de Garça contribuiu, e o acolhimento que eu tive da equipe, né, dos professores foi maravilhoso, né? Então, eu só agradeço esse tempinho, foi curto, mas foi muito produtivo e foi muito bom. E aí depois eu fui para aquilo que é o que me encanta mais, que são os maiores, né? Os desafios para você estão na educação fundamental, no ensino fundamental. Exatamente, né? Índice de alfabetização, né? Isso nos atrai, né, Márcia? É muito interessante você falar isso, sabe? Eu tinha guardado esse assunto pro último bloco, mas já que você puxou... Ai, meu Deus, vamos lá. Você puxou, vamos nele. A importância de se trabalhar com indicadores. Como o professor precisa ter consciência que ele tem que ter um apoio numa base de dados. Com certeza. E às vezes você fala, as pessoas se assustam. Mas nós vamos ter que produzir dados? Não, você não vai produzir dados, você já produz os dados. Com certeza. Nós só vamos transformar isso e tabulá-los para que a gente possa analisar num formato que nos permita ver aonde que nós estamos necessitando de melhoria, e aonde que nós já estamos bem, e aonde que nós estamos muito bem. Então, esses índices, esses indicadores nos dão essas possibilidades. Né? Não é o único, né? Não é a nossa única fonte que vai classificar uma educação de qualidade ou não. Sim. Mas é importantíssimo. Aí a gente falou de índices maiores, mas, por exemplo, cada professor, ele tem ali a sua tabulação. Tem. Né? A gente, enquanto gestora, como que a gente enxerga a nossa escola? É por meio das planilhas, é por meio de índice, né? Número de alunos alfabetizados. A gente vai traçando, né? A gente traça as nossas metas anuais lá no nosso PPP, com base nos índices anteriores. Vanessa, o nosso público vai falar o que a Vanessa acabou de falar, o que é PPP. O que é PPP, né? É o nosso projeto político-pedagógico. Então, dentre todas as nossas... lá está todos os nossos projetos, as nossas metas enquanto alfabetização, enquanto índice de avaliação externa. Os projetos que vão ser desenvolvidos. Todos lá. Da onde isso sai do nada? Isso sai de uma experiência anterior, do que deu certo, do que não deu certo. Né? Olha, esse nós vamos continuar, esse nós precisamos melhorar. Então, e análise de índices. Com certeza. Né? A gente trabalha com índices ali o tempo todo. A gente na gestão, eu não estou dentro da sala de aula, né? Por mais que o diretor, ele hoje tem essa convivência do cotidiano, da rotina. E não dá para ser diferente, né? A gente tem a parte administrativa, que nos toma muito, e enquanto escola de tempo integral isso tem uma demanda maior ainda. Vamos conversar sobre isso. Mas o diretor, ele jamais pode perder o foco pedagógico, né? É claro que eu não... É algo que nós batemos muito aqui, né, Laine? Sim. Nós batemos bastante a figura do diretor pedagógico. Exatamente. Eu não estou
diretamente na sala de aula, mas eu acompanho todas as formações dos professores, né? Eu tenho todos os índices ali na mão, então a gente tem que saber como acompanhar. Você acompanha a formação dos professores? Sim. Porque eu ouvi já de professores que dizem, de diretores, né, que não acompanham as formações, que não acompanham até as horas de estudo coletivo. Então fica difícil para o diretor como que você vai ter uma noção do que está acontecendo? A escola como um todo, principalmente na parte pedagógica, se ele não participa das horas de estudo e se ele também não participa das formações. Então, assim, eu tenho alguns dados, né, que a gente tem até de cabeça, né? Índice de alfabetização, alunos pré-silábicos, né? Alunos que atingiram o índice, não atingiram, o que falta. A gente participa ali de todo esse processo com as coordenadoras. Até a frequência dos alunos a gente precisa de índice, para saber se o aluno está faltando muito, para poder conversar com a família, saber o que está acontecendo, diário, trazer esse aluno de volta para a escola. Esse acompanhamento é diário. Ele é diário. E não existe professor, o diretor de trás de mesa, né? Isso aí, quem tem ainda essa noção, né? Não condiz mais hoje com a realidade. Vem falando aqui, o diretor não fica mais... Com o Rafael, nós conversamos sobre isso. Aquela diretora do saltinho alto, toque-toque, não dá, porque é o tênis no pé mesmo, correr o corredor. É claro que a burocracia, né, essa parte administrativa, ela nos toma, é necessária, a gente tem que fazer isso, faz parte da nossa atribuição, ela nos toma muito tempo, mas jamais perder isso. Então, por exemplo, né, eu faço questão de fazer a abertura do portão às 7 horas da manhã. Que é algo que nós também colocamos toda a entrevista, a importância da presença do diretor num portão, recebendo a população, a sua comunidade escolar, recebendo os pais, recebendo os alunos. Às vezes você recebe até os vizinhos passam, cumprimentam. Sim. Você consegue fazer esse contato com a comunidade que está no entorno da escola. Nós somos pessoas acessíveis, nós temos que ser acessíveis à nossa comunidade. Se a gente quer a participação da nossa comunidade, eu tenho que dar abertura para essa comunidade. Como que você vai ficar trancado dentro da escola? Não tem como. Então, assim, todo dia, faça chuva ou faça sol, né? A minha presença que está lá recepcionando as crianças, é ali que eu falo, você faltou ontem, o que aconteceu? Né? É ali mesmo, ou às vezes alguma dúvida de uma mãe, a gente já resolve de uma forma muito simples ali, né? Olha, a mamãe tá com dúvida, não, mãe, vamos aqui, ó, dá a volta, eu já te atendo. Então, essa parceria mesmo, esse contato, e saber que nós somos pessoas, né, acessíveis. Sim. Isso é muito importante. A questão, concluindo, nós temos que trabalhar com indicadores. Todo mundo trabalha com indicadores. As empresas trabalham com indicadores, até nós em casa. Né? A hora que você vai fazer uma compra no supermercado, você vai, como se diz, a compra do mês. Né? Você não vai lá na sua despensa, dar uma olhada o que tem, o que não tem. É um indicador. Olha, não tem um arroz. Tô sem arroz, tô sem feijão. E a importância de você fazer isso numa rotina. Muitas vezes você recebe uma visita, aquela sua compra do mês não deu um mês. Exato. E na escola é a mesma coisa. Pode acontecer situações no decorrer da semana ou no decorrer da quinzena, no decorrer do mês, que faça com que vocês tenham que reprogramar. Sempre. Devido àquele indicador que foi mostrado ali para vocês naquele momento, que não estava dando certo, a questão da reavaliação e da reprogramação. Lá no nosso PPP, a gente traça metas anuais, né? Dentro dessa nossa projeção, que nós já trabalhamos com os dados anteriores, a gente faz uma projeção, traça uma meta, só que bimestralmente nós temos os nossos conselhos, né, conselho de classe, em que nós estamos ali a todo momento revendo esses índices, esses dados e traçando metas, pequenas metas, né, bimestrais para atingir a nossa meta maior. E vão mais, dentro de uma semana, a gente tem metas, né, quinzenais, metas semanais. Então,
Não tem como fugir disso. Isso é um planejamento. É claro que no meio do caminho a gente pode mudar um pouco o nosso planejamento. Mas a gente tem que ter muito claro o que a gente quer e o que nós vamos atingir. São redirecionamentos que são feitos, porque não tem como você prever o futuro. As coisas vão acontecendo e nós temos que redirecionar. Haja visto o que aconteceu na época da pandemia. Exatamente. Que teve que redirecionar tudo. Exatamente. E você colocou algo muito importante. Você foi falando e ao mesmo tempo você foi deixando a confirmação de que o PPP ele é um documento vivo dentro da escola. Porque você acabou de citar que as metas que estão ali no projeto político-pedagógico da escola, vocês revêem sempre. Então não é algo que é para ficar dentro de uma gaveta, guardado. O PPP é um documento vivo que foi elaborado pela comunidade escolar. Sim. E que ele é um suporte para todo o trabalho da escola e ele direciona, ele norteia todo o trabalho que é desenvolvido. Você citou a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe, por exemplo, a questão da tecnologia. A gente se reinovou ali na tecnologia. Então, uma coisa que a gente falava que era muito mais difícil, que é a participação da comunidade externa, como pais, né? Ela passa a ser mais fácil também na construção do PPP, porque hoje eu tenho o Forms, eu tenho ferramentas tecnológicas que te auxiliam nessa participação da comunidade. Então, né, só pegando esse gancho aí da pandemia, isso foi algo positivo que veio pra gente. E o importante é o que nós comentamos, aquilo que dá certo, aquilo que nós vemos que foi um indicador positivo, ele continua. Com certeza. Essa utilização da tecnologia foi importante naquele momento da pandemia. E a escola viu que seria um canal de comunicação com os pais e ele continua até hoje. É uma ferramenta que continua sendo utilizada. Por exemplo, né, o uso do WhatsApp. A minha busca ativa, né, na questão da falta ali de alunos, é o meu canal de comunicação principal com os pais, né? Na escola de tempo integral, que as crianças ficam tanto tempo, né? Uma dor de cabeça de uma criança, muitas vezes é por ali mesmo que eu consigo essa comunicação. Então, assim, né, veio para ficar. Né? E como a gente está falando de tecnologia, né, Laila? Vamos citar aí. Então, na realidade, pessoal, nós estamos redirecionando, replanejando a nossa entrevista aqui, porque a Vanessa está citando algumas coisas, nós já estamos adiantando, que seria do último bloco, do terceiro bloco, nós estamos adiantando. Já que nós estamos falando de tecnologia, a questão da lei que foi sancionada pelo nosso governador, Tarcísio, dia 6, em que está proibido o uso de celulares e outras ferramentas tecnológicas, tablet, relógios, que levem o aluno a ter distração em sala de aula, a ele não se concentrar, porque já está, as pesquisas mais recentes são nítidas, os indicadores de que toda essa parte tecnológica faz com que a criança se distraia e os índices, o rendimento escolar dela está caindo. E não é só o Brasil, vários países estão proibindo. A Austrália acabou de proibir, abaixo de 16 anos não tem rede social. Então tem países que já estão tomando atitudes mais drásticas em relação a isso. Não só pela questão da escola, mas outras questões que também estão surgindo, que é esse uso abusivo da tela. Dentro da escola, você que trabalha com a educação de pequenos, que é o ensino fundamental do ciclo 1, que é crianças que vai girar aí em torno, completando 6 aninhos a 10. Tem o uso de celular na escola? Márcia, já não é uma... isso não acontece na rede, né? Nós não temos esse hábito ali do uso do celular. Já foi coibido lá no começo. Exatamente, né? Nós não permitimos já. Então, a comunidade já sabe. Já sabe. Essa lei, ela não vai interferir drasticamente ali no nosso trabalho do dia a dia, porque isso já não acontece. O que acontece? Né? Por exemplo, alguns trabalhos, alguns projetos de turma muito específico. Então, por exemplo, né, a tecnologia está aí, a gente não pode negar. Sim. O uso do próprio WhatsApp. Então, eu tive lá uma professora que ela fez um trabalho, né, muito bem conversado com os pais. Um projeto em que, por meio ali do WhatsApp, né, ela estava usando essa ferramenta ali para mesmo ensinar a questão ali da alfabetização,
né, com os alunos maiores ali do 5º ano. Mas foi algo Muito bem conversado, um projeto específico daquela turma naquele momento. Né? Então, assim, nesse caso ali, foi produtivo. Eles fizeram um projeto bem bacana, né? Mas que foi... Era um projeto que foi elaborado pedagogicamente. Com uma finalidade, com um intuito, e quando o projeto terminou, cessou. Exatamente. O uso então, acho que isso não vem dessa ferramenta. Não vem impactar no nosso trabalho ali, pelo menos até, né, o Fundamental 1, que é o que a rede municipal trabalha. Então, assim, para nós não muda muita coisa, né? Acho que isso vai impactar bastante nos maiores, no Fundamental 2, né, o ensino médio, porque, assim, a gente vê, né, eles estão... Os adolescentes hoje estão muito conectados à rede social. Parece até que é um prolongamento do próprio corpo. Exatamente. Né? Porque é raro você ver um adolescente hoje que não tem um celular na mão. Sim. Né? Então, esse impacto maior, você acredita que se dará para nas idades maiores? Isso, a partir do Fundamental 2, porque nós, enquanto rede, não temos mesmo esse... E tem lei municipal relativa a isso, ao uso do celular até pelos próprios professores, docentes, né? pelos próprios funcionários, servidores dentro do ambiente escolar. Sim, dentro do ambiente escolar. É claro que hoje a gente tem o que a gente chama de uso pedagógico, por exemplo, né? Com as mídias. Às vezes o professor, ele conecta o celular dele para passar, às vezes, vamos pesquisar tal coisa. Mas nós temos ali hoje os Chromebooks que estão chegando aí nas escolas, né? Então isso também já vai ser voltado. Houve um investimento grande agora na área tecnológica, na rede municipal de Marília. Sim, projetos assim bem legais, né? Vocês está tendo as capacitações? Porque o grande desafio é capacitar o profissional para utilizar essa ferramenta. Isso. Já é um desafio você ter a ferramenta. Quando você a tem, aparecem outros desafios. E um dos primeiros é a capacitação dos professores, dos docentes. Por exemplo, essa semana, né, tem um projeto de robótica, né, um projeto assim bem interessante, que se assemelha muito ao que as escolas particulares desenvolvem, né? Assim, material Lego, o uso dos próprios Chromebooks, né, para essa finalidade. Então, nós estamos assim com uma capacitação presencial, são 2 dias de capacitação. Mas vem, né, a novidade, ela é um desafio, né, Márcia? Sim. Então, é na prática ali que nós vamos ver que a gente vai sentir. Mas, assim, para nós que somos ali da Integral, isso vem agregar, porque, inclusive, nós temos uma oficina que é Jogos Matemáticos, né? Então, assim, dentro das oficinas de tempo integral, que nós vamos comentar no próximo bloco, porque nós não chegamos ainda. A conversa iniciou, né? e pegou um rumo diferenciado. Mas nós vamos agora voltar novamente, porque você vai explicar para nós como que foi essa mudança de prestação de serviço para a comunidade, que a sua escola é uma escola regular, normal, com alunos matriculados no período da manhã, alunos matriculados no período da tarde, turmas diferentes, e de repente sua escola que funcionava 5 horas, o aluninho ficava 5 horas, de repente esse aluno começou a ficar 9. Então você vai explicar para nós todos esses desafios, né, Lai? Isso. De como que é uma escola de tempo integral. A gente estava começando a entrar aí no assunto da escola integral, né? Quando deixa de ser 5 horas e passa a ser 9 horas desse aluno dentro da sala de aula, dentro da escola. Como que foi essa mudança com você ali como diretora ainda? Eu peguei esse processo, né? Eu cheguei lá em 2015, como eu falei, fiquei 2 anos com o ensino regular. Então, nós tínhamos as aulas no período da manhã, né, em que o aluno fica 5 horas, e depois o período da tarde, mais outros alunos, outras turmas, outros professores, né? A escola de tempo integral, ela é até que nova no nosso município, né, Márcia? Então, assim, a nossa rede municipal de Marília, ela já está muito bem estruturada enquanto EMEI, né, enquanto EMEF, enquanto escola regular. E quando a gente fala de escola de educação em tempo integral, a gente está num caminhar, né? Processo de construção. Iniciou lá em 2013 com o projeto piloto no Unicassi. Exatamente. A nossa legislação 2013, é lá de 2013, com 11 que institui, né?
do final de 2013, que instituiu essa escola, né? Começou como uma escola, como a Márcia falou, projeto piloto. Em 2017, o Gabaldi passa a ser uma escola de educação em tempo integral. Novos desafios, né? Primeiro, assim, também nunca participei, né, de uma escola, não fui aluna de escola de tempo integral. A gente vai... como eu falo, a experiência não é tudo, mas ela ajuda bastante. Então, ali naquele começo, muitas dificuldades, né? E como que funcionava? Nós tínhamos o professor do regular, certo? Dava aula ali do currículo comum. Núcleo comum. Núcleo comum, português, matemática, ciências, história, geografia, bonitinho. E o nosso professor do período da tarde, ele passa a ser um professor... nem sei se o termo adequado é esse, mas na época era o que a gente usava como um professor especialista. Não necessariamente na formação, né? Não como a formação de graduação, mas ele assume, né? Um professor que passou num concurso para ser professor de 1º ao 5º ano, ele assume essa função de professor de oficina de enriquecimento curricular. É importante a gente ressaltar que o município de Marília não tem outra forma de você trabalhar nele, lecionar, a não ser passando num concurso público. Isso está na lei orgânica do município. Todo servidor público, ele é concursado. Por isso que a Vanessa está colocando aí essa questão. O professor, ele teve que se reinventar para trabalhar com essas oficinas. Exatamente. E é interessante falar isso porque não é que o aluno vai ficar o dia inteiro sentado, fazendo, lendo ali. Ele tem outros estímulos na educação em outras bases. É justamente esse o desafio. Esse é o desafio, porque assim, a minha escola, né, voltando lá para a questão da estrutura física, né? Ela não é decisiva, mas ela é muito importante. Então, a minha escola, que ela estava preparada para esse aluno de 5 horas, né? A estrutura física dela, ela não muda. Mas o meu aluno, ele passa a ficar 9 horas e depois da nossa mudança na legislação, ele passa a ficar 9 horas e meia. Então, hoje ele fica 9 horas e meia dentro da unidade escolar. Mas a estrutura física, ela não teve grandes mudanças, né? E para a gente... trabalhar como a gente sonha, né, Márcia? Como a gente sempre almeja, porque se a gente consegue uma meta, a gente vai atrás da outra, né? Isso. Então a gente está sempre ali em processo de tentando melhorar a cada dia. Eu acho que seria importante nós comentarmos um pouquinho, Vanessa, porque quando as escolas elas foram passadas do ensino regular e começou a funcionar como tempo integral, houve um contato com os pais, para os pais definirem se queriam que os filhos continuassem na escola, sabendo que esse tempo integral ele ia entrar de manhã e sair só à tarde, e os pais que não optarem por essa forma de funcionamento da escola, por essa forma que o filho iria estudar, ele teria a liberdade de ser transferido para outra escola. Então é bom ressaltar isso. Nada foi ali imposto, obrigado para a comunidade. Isso. Mais ou menos. Teve uma consulta, né? Uma consulta aos pais. Aos pais ali da nossa comunidade, em que a grande maioria, né, ela optou. Ela almejava, inclusive, essa questão... Já era um anseio da comunidade. Já era um anseio da comunidade, né? Nós somos ali a primeira escola integral da Zona Oeste. E a grande maioria dos pais optou. Eu entendo, né, essa questão do pai... O Nelson Gabaldi fica em qual bairro? Ele fica lá no Califórnia, na Zona Oeste de Marília. Ok. Né? Ali na Amador Bueno, uma avenida, assim, principal ali de ligação para vários bairros, né? Então, assim, o pai, quando a gente tem ali um bairro de pessoas que trabalham no comércio, né? Pequenos comerciantes, enfim. E que tem essa demanda. Ele sabe que o filho está na escola. Está, né? Num ambiente seguro e acolhedor. Exatamente, né? Ali a nossa criança, nem sei, vou fugir um pouquinho, mas assim, são as 3 alimentações diárias de muita qualidade. Né? Ele sabe que ele está seguro ali. Então isso é algo que veio contribuir muito para a nossa região. Inclusive nós temos assim uma lista de espera, né? A gente não consegue atender todos os pais que almejam, né? Inclusive esse ano que vem até muitas vezes de outros bairros.
de outros bairros. Não faz parte ali da sua comunidade. Exatamente. Muitas vezes a procura vem de bairros até distantes Sim. do local onde a escola se Infelizmente, situa. né, a gente tem uma capacidade física ali, eu tenho 10 salas de aula limitada, né? E não há como crescer. Não, só se for pra cima, né, Márcia? Já ocupou todo o espaço físico que tem. Né? Então, assim, nós não temos como abrir novas salas de aula, embora tenhamos procura. E cada vez mais nós temos, né? Nós começamos com uma escola piloto, lá na questão da integralização. E hoje nós temos 9 escolas. Quer dizer, é uma demanda, né? Uma crescente. Tem Vamos políticas citar públicas lá quais em cima são, disso. Né? Vamos citar as 9 escolas de tempo integral do município de Marília: a MF Paulo Freire, MF Nicásia, MF Antônio Moral, MF Célio Corrade, MF Nivando Mariano, MF Cecília Guelpa, a MF que fica lá em Amadeu Amaral, Antônio Garcia Geia, onde eu iniciei a minha carreira como diretora. Um grande abraço pro pessoal lá de Amadeu Amaral. A MF Amauri Pacheco e a MF Nelson Gabaldi. Então são 9 escolas com essa modalidade de ensino em tempo integral. E nós começamos dessa forma, né? Como eu falei, os professores do período da tarde, eles tiveram que se tornar especialistas. Então, como funcionava lá no começo, né? O professor da manhã, como eu falei, ele era o professor do núcleo comum. E à tarde, então, por exemplo, eu tenho uma professora que ela era da oficina de artes. Então, ela dava artes do 1º ao 5º ano. E esse perfil, você como diretora, você tinha os professores que estão alocados na sua escola. Desses professores, você foi com seu olhar, com certeza, de diretora, verificando o perfil de cada um, as habilidades, as competências que cada um tinha para poder estar definindo essas oficinas? Mas com certeza, né? Então, por exemplo, a minha professora, né, de artes, ela tinha já uma pós-graduação nessa área. Eu tive muita sorte, Márcia. Na época nós tínhamos uma oficina que tinha a questão da música, né? E é algo muito específico. Então, eu tive a sorte de ter um professor que tinha uma banda de garagem. Que legal. Né? Eu tive a sorte de ter uma professora de recreação que era formada em educação física. Você vê a importância também do diretor ter esse olhar e verificar as formações que o professor tem dentro do seu currículo. As suas habilidades, né? Habilidades e formações, porque as licenciaturas, o rol de licenciatura é vasto. E nós temos muito professor na rede que não ficou só na pedagogia, ele fez outras licenciaturas. Até letras para trabalhar o inglês. Também, né? É que a gente tem que hoje existe o concurso específico para professor de inglês. Exatamente. Mas quando começou lá atrás não tinha. Não, era o nosso professor da rede. Isso, até né? O Rafael contou aqui a semanas anteriores, o Rafael falou para nós sobre a questão de quando ele trabalhou na escola de tempo integral e ele nos ajudou com o inglês. Exatamente. Mas hoje tem o concurso específico. Por exemplo, quando eu comecei na rede, não existia o professor de educação física, né? A gente que dava hoje recreação. Isso, e hoje também nós já temos o professor concursado de educação física. O professor de educação especial, né? Do AE também. Uma conquista então, que... Olha a evolução que a rede também teve. Muito. De 98, que foi a municipalização do ensino fundamental, até agora. Quantos avanços, escola de tempo integral, professor de inglês, professor de educação física, professor do AE, o SEMAE, que a Carla já veio falar aqui conosco, que é responsável um suporte, por esse trabalho de suporte que dá para as escolas. Então, tudo é um crescimento que vai culminando numa construção e solidificando algumas ações dentro da rede municipal de ensino. Mas voltando lá, conta para nós essas oficinas. Aí, exatamente, a gente tinha essas oficinas, né? Ali era... Na minha escola, eu organizei, né? A minha, né? Que a gente se apropria, né, Márcia? Você sabe que eu me aproprio até hoje. De vez em quando eu falo, gente, você já aposentou. Ai, mas enfim. Mas fica aquela paixão. Fica. Né? Do jeito que você ficou com a paixão pelo Reni, eu tenho a paixões pelas escolas que eu já passei. E agora pelo Gabaldi, que eu tô lá há 10 anos também, é minha escola do coração, né? Sim. Enfim, então lá no Nelson Gabaldi organizamos de que forma? Os alunos, eles faziam essa rotação. Então, minha professora de arte, à tarde ela ficava
tal sala e os alunos que faziam esse movimento. Então, como podemos explicar melhor? Seriam meio que salas ambientes. Salas ambientes com... os alunos eram divididos em turmas e esses alunos faziam um rodízio nessas salas. Ele seguia com a turminha fechada dele. Então, hoje é dia de arte do primeiro ano A. E a turminha do primeiro ano A, né? Então, e fazia essa rotativa. Uma loucura. Meu Deus, uma loucura. Aquela criançada passando pelo corredor. Eu imagino você montando esse horário. Uma loucura. Porque... Quantas crianças você tinha? A gente tem uma média de 270, 280 crianças. Então, 280 São 10 crianças. turmas. Às vezes, 1, 2 em casa fazendo um rodízio. Mas lá no começo a gente começou com 12 turmas, 12. Né? Tinha muito mais alunos. Na época de montar o horário, é uma loucura. Eu pego a mesa lá de casa, ponho um monte de papelzinho, vou pondo aqui, colando postinho. Só quem monta horário sabe como que é, né, Márcia? Não é fácil. Pegar bonitinho é uma facilidade grande. E aí depois a gente teve uma pandemia no meio desse caminho aí. E as coisas mudaram, né? Esse professor do período da tarde, que a gente chamava aí de professor especialista, as escolas, até mesmo por questão de contato, né? Ficou esse resquício aí da pandemia. Então a gente organizou, e aí eu falo enquanto rede mesmo, foi feito duplas produtivas. Então, não tenho mais esse professor especialista só da arte, esse professor só da recreação. Eu tenho aquele professor que ele é uma dupla produtiva. De manhã continua do mesmo jeito, né? Um núcleo comum. Um núcleo comum, português, história, geografia, matemática. E à tarde, este professor, ele passa a assumir todas as oficinas, porém com aquela turma específica. Então, eu tenho o professor... o mesmo professor que trabalha de manhã... Ainda não. Ainda não? Ainda não. O professor da manhã tem a carga horária de 5 horas e o professor da tarde também tem a carga horária dele. São professores diferentes? Diferentes. Ok. Eles formaram duplas produtivas. Então, o professor fulano de tal é dupla com o ciclano. Okay. E eles trabalham só, por exemplo, com o primeiro ano. Então... o da tarde fica responsável por toda essa grade de oficinas e o da manhã continua responsável pelo regular. Também foi uma experiência bacana, né? Deu certo ali naquele momento. E depois a gente vem com a nova legislação, né? O último decreto, que é a 13.000... 2023? É de final de 22, é a 13.843, em que ele institui nas escolas ali de educação em tempo integral o professor em dedicação exclusiva, que tem a sigla RDPI. Então, não tenho mais essa figura do professor da tarde, né? Que antes era o especialista, depois a gente chamou de oficineiro, né? Ok. Num termo bem ali da nossa linguagem ali de escola. E agora eu tenho o professor em dedicação exclusiva. É onde eu queria chegar. Então, hoje, depois de um processo de construção de 11 anos, o formato de uma escola integral aqui em Marília, da rede municipal, é o mesmo professor que trabalha no período da manhã no núcleo comum, ele vai trabalhar com os mesmos alunos no período da tarde, mas de uma forma mais diversificada. Isso. Com as oficinas. Não muda nada na questão do núcleo comum e não muda nada na organização das oficinas enquanto matriz curricular, né? Certo. A matriz não muda. O que muda é quem atua com essas crianças. Então, o professor do primeiro ano A, no período da manhã, ele trabalha o núcleo comum. Certo. E aí, no período da tarde, ele trabalha as oficinas. O mesmo professor. Para isso, ele tem uma jornada, né? Esse professor abre-se uma portaria, ele tem uma jornada de 20 horas semanais. É porque ele é contratado... o seu contrato de trabalho com a prefeitura de 5 horas que ele passou no concurso. No caso ali das EMFs, de 27 horas semanais, né? Por conta da EC. Sim. Ele é contratado por 27, mais as que ele fica em casa, são 36 horas. Ele é contratado por 36 horas as atividades de hora livre. Isso, também. Que é o que a gente chama duel, né? Hora de estudo livre. Isso. Passa a ser essas 9 horas de estudo em casa. E fora essas 36 horas que ele é contratado, ele tem essa complementação. Isso, 20 horas. Mais 20 horas. Então, mais 20 horas professor semanais. Hoje... que está numa escola de tempo integral, ele tem uma carga horária de 50...
9 horas diárias. 9 horas diárias. Hoje mais tá, 20, você falou, não é? Hoje está dividido assim, né? Então são 56 horas semanais. Ele tem. Que é na hora de estudo, a hora livre em casa, mais as horas que ele fica com criança. Então a jornada de trabalho dele é de 56 horas. O que nós ganhamos aí é a hora de estudo individual. Esse professor, ele ganha 1 hora dentro da grade horária dele ali, para estudo livre. E passou a ter o RCD, que é o de recuperação, né, dos alunos. Então, ele trabalha com um grupo menor de alunos. Os alunos que precisam de um apoio maior. Isso, passa a ser o reforço escolar, né? Mas é assim... É puxado, né? Para o aluno é puxado, para o professor também. Então, assim, tem que ter muita dedicação, tem que gostar muito mesmo do que tá fazendo. Mas eu acredito que nós vamos ter que dar uma paradinha para fazer um intervalo, né, Lai? Isso, aí depois do intervalo você vai comentar pra gente esses 3 formatos que já teve dentro da educação integral, qual os indicadores que você tem? Tá evoluindo para melhor? Como que você acha que esse último formato que foi de 2023, agora 2024, se você já tem indicadores que melhorou a qualidade do ensino com esse novo formato de ser o mesmo professor? Vanessa, nós estávamos conversando sobre esses 11 anos de construção de formatos, de como seria melhor o trabalho com os alunos que ficam o dia inteiro na escola. E você comentou esse último formato no bloco anterior, onde o mesmo professor que trabalha o período da manhã com as crianças, é ele que fica à tarde com os alunos dele para fazer as oficinas. Você já tem algum indicador que mostre que esse novo formato está indo para um caminho bom, um caminho de melhoria da qualidade do ensino? Acho que antes de falar de indicador, né, Márcia, a gente tem ponto, assim, para dar certo, esse professor ele tem que ter um perfil, né? Porque senão ele não vai dar conta, né? É muito pesado a rotina. Desgastante. Mesmo o professor fica, e não só para o professor, para a criança também. Você ficar 9 horas e meia com o mesmo professor, 9 horas e meia com os mesmos alunos, é desgastante. Porque o ensino regular é totalmente diferente da proposta das oficinas. Então, eu não posso ofertar mais do mesmo. Sim, porque senão não há um crescimento da criança. E esse professor, ele tem que se reinventar ali enquanto professor, né, de oficina, porque senão ele acaba repetindo o que é de costume, né? Que ele já vem de uma formação de tantos anos. Então, esse professor... E nós não citamos também, né, Vanessa? Desculpa te interromper, mas nós não citamos a questão do coordenador. A importância do coordenador dentro da escola, auxiliando a direção, auxiliando os professores nessa proposta de novas atividades diversificadas. O coordenador, ele tem uma função fundamental dentro da escola, principalmente de tempo integral. E ele também tem que ter esse perfil. Também, né? Para a escola. Nós trabalhamos com 2 coordenadores ali, né? Mas assim, é questão de perfil mesmo. Então, se o professor... Vocês têm 2 coordenadores. 2 coordenadores. Um que trabalha com o núcleo comum, geralmente, e um com as oficinas, ou não? Essa divisão, ou os 2 trabalham com tudo? Já tive das 2 formas. Já teve das 2 formas. Né? Qual que a sua escola se adaptou melhor? Hoje eu tenho uma parceria que está dando muito certo, né? Eu tenho a coordenadora Flávia, a coordenadora Andréia, e elas dividiram de uma forma um pouco diferente, né? Uma ficou mais com os anos iniciais, e aí ela trabalha... Né, com a questão mais da alfabetização comum, e também das oficinas, e a outra pegou as séries finais ali, 4º e 5º ano. É uma nova proposta. Também, já fizemos várias organizações, e hoje está dessa forma e está indo bem. Já tive professor coordenador que ficou só com o núcleo comum, e o outro só com as oficinas, também foi uma proposta legal, também deu certo, mas eu falo que também é de afinidade, né? Entre as coordenadoras, e elas se organizaram assim e tá indo muito bem. E isso é uma autonomia que você deu a elas. Com certeza, né? A importância de você confiar na sua equipe, a importância de você ter um trabalho conjunto, coletivo, e você exercer com elas
uma democratização, uma gestão participativa onde elas podem opinar e resolver qual a melhor maneira que elas se sentem confortáveis e confiantes para estar trabalhando com os professores e as crianças. É claro que a gente acompanha o trabalho ali de perto, mas assim, a gente tem que delegar. Tudo que está passando, né? A gente tem Vanessa, que delegar e elas são muito competentes. E principalmente dentro da escola de tempo integral, ali, eu falo que todos ali são educadores, né? Todo mundo ali tem o seu papel muito importante, né? Desde da pessoa ali, o servidor, todos os servidores são super importantes. Né? Com certeza. São educadores. As minhas AOs ali da cozinha, elas são amadas pelas crianças, né? Porque, meu Deus, cozinham bem demais, né? E, enfim, todos ali têm uma função muito importante. Ainda mais a criança que passa tanto tempo ali conosco, né? Então, voltando lá para a questão da oficina, você acredita que esse novo formato está tendo um caminho bom até aqui, nesses 2 anos? A questão de índices, né? Você perguntou sobre índices. Indicadores que levem até a gente perceber que está indo para um caminho que leva para uma qualidade. Sim. Alguma coisa você nota e está transformando essa sua observação, esse seu olhar no indicador. A gente nunca vai estar, né? Eu falo assim, a gente está sempre buscando algo a mais, né? O dia que eu costumo dizer assim, que o dia que eu achar que tá tudo bem, né? Eu falo, nossa, minha escola tá ótima. Significa que eu não tenho mais espaço naquela escola, né? Porque a gente sempre quer algo melhor. Então, assim, vou falar um pouquinho até de índices, né? O nosso IDEB. Eu cheguei lá em 2015, né? O IDEB foi 5,9. Em 2017, que já foi com a escola de tempo integral, nós fomos para 7 pontos, né? Foi um salto significativo. Infelizmente, depois a gente teve uma pandemia no meio do caminho. Eu falo que a pandemia acabou, mas os resquícios dela continuam. A minha turma de 5º ano é a turma que iniciou lá no 1º ano na pandemia. Né, tá se formando agora no 5º ano. Aí a gente teve uma baixa novamente, né, no IDEB. Em 21 a gente foi para 5,9 e já recuperamos um pouquinho aí em 2023 com 6,6. Mas houve uma ótima recuperação, porque de 5,9 você pular para 6,6 mostra todo o trabalho, pouco tempo, né? Em pouco tempo, o trabalho pedagógico que foi feito na escola, ele surtiu efeito. A proposta que vocês colocaram, os professores trabalharam, as crianças, a comunidade que se uniu depois da pandemia, em pouquíssimo tempo vocês conseguiram alavancar, coisa que algumas escolas não conseguiram. Tem escolas que até diminuiu. E o nosso Saresp também, a gente, né, tem uma nota, de uma certa forma, até um pouco, né, pós-pandemia também, que é o índice de 2023 de 6,87. Você vê como a escola trabalha, e isso é algo que eu também comentava muito para os meus professores quando eu estava na direção e comentava com os meus alunos. Quando a escola tem um trabalho sólido, independente da avaliação externa que ela faça, a Prova Brasil, o SAEB, que ela faça o Saresp, que é do estado, ou que ela faça o Sarem, que é do município, a média, o índice vai dar mais ou menos o mesmo. Então a escola teve 6,6. Tem uma coerência, né, Márcia? Tem coerência. Por quê? Porque o trabalho foi consolidado, o trabalho foi feito corretamente. Então qualquer avaliação externa que a escola faça, a média vai ser a mesma. Enquanto essa nova estrutura, né, de professor, novamente, tem que ser perfil. Né? Nem todos os professores têm esse perfil. Então, para se trabalhar desta forma, tem que se pensar muito. Por exemplo, eu tive excelentes professores que eram do núcleo comum, fizeram esse teste durante o ano, né, de 2023, que foi quando a gente veio a legislação e aí a gente, né, teve que se adequar. Excelente professora que falou assim: olha, eu tentei, não é o meu perfil, né? Não sirvo para isso. E ela se removeu, enfim, foi para outra unidade escolar, né? Onde é regular. E teve essa honestidade, falar: olha, não dá para mim. Até porque não é fácil para o professor trabalhar com algo que ele não se sente confortável. Não é. E que ele não se sente seguro. Em compensação, até o aluno sente, né? Sente e atrapalha a aprendizagem da criança e é um sofrimento para o professor aquele ano inteiro letivo. Com certeza. Ô, Vanessa, voltando lá nas oficinas, eu sei que a sua escola, não só a sua escola, mas as outras também, mas eu acompanhei a sua escola como supervisora, você tem algumas parcerias público-privadas e que deu certo.
Comenta um pouco pra gente como que é essa parceria, esse trabalho de empreendedorismo com os alunos. Márcia, eu sou suspeita para falar porque eu defendo essa tese, né? Que a gente tem que ter parcerias. Eu já tive parcerias, por exemplo, com a universidade, eu já tive parceria com empresas, né, privadas. A minha biblioteca escolar, né? Ah, sim, a biblioteca comunitária que você tem. Biblioteca comunitária, foi uma parceria, né, com uma empresa privada. A gente teve um trabalho assim muito legal. Recebemos livros, mobiliário, a gente equipou a nossa biblioteca, a gente pôde fazer um atendimento que a proposta era essa, a gente reformou a sala, né? A prefeitura entrou com a reforma do espaço e a empresa entrou com os livros, entrou com o mobiliário, com a formação, que foi muito importante. Vocês também receberam livros de ONG? Recebemos, livros, né? Também. Na qual você participou também, estava ali na secretaria. Dos livros. Isso. Hoje nós temos um acervo de mais de 9 mil livros, né, na unidade rural. Que não é para qualquer escola, tem escolas que estão carentes. Deixa muita escola livros. Aí de nomes, né, renomadas aí nem para escola trás. Particular. Todos os livros catalogados. Essa formação que nós tivemos foi assim, eu participei da formação. Há uma preservação Aprendi muito com essa formação. Isso é bom demais. Né? A biblioteca ela era aberta à comunidade, né? Enquanto eu tinha uma professora ali em dedicação naquele momento, né? Não tenho mais. Até fico aí, né? Ó, preciso de professor, quem quiser. Eu tenho uma biblioteca maravilhosa, se removam para minha escola. Parcial, olha aí, a Vanessa tá chamando para ir lá pro Gabaldi. Conheçam a minha escola, é uma biblioteca maravilhosa. Eu preciso de gente para voltar a esse projeto de atender a comunidade. A gente atende o nosso público ali, os nossos alunos, professores, quem está dentro da unidade. Mas fora eu preciso de alguém ali para me auxiliar. Então, gente, comenta aí para nós rapidinho, Vanessa, um pouquinho sobre essa parceria público-privada no sentido de trabalhar o empreendedorismo com as crianças. O empreendedorismo, ele é uma das nossas oficinas, né? Ele está lá na nossa matriz curricular e nós temos dentro das integrais, não só no Gabaldi, mas todas, trabalham com um projeto que é o GEP, é uma parceria que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos. É uma parceria que dá muito certo, material de excelente qualidade, apostilado, teve formação também dos professores, em que ali é o empreendedorismo mesmo para a vida prática também. Né? Cada série ano, né? Cada ano trabalha com uma proposta, tem apostila, né, para cada segmento. Então, o primeiro ano, por exemplo, trabalha com a questão dos cheiros. Ali eu desenvolvo, né? No final do ano tem uma feira, mas ali eu tô desenvolvendo outras habilidades. Eu estou trabalhando com ciências, eu tô trabalhando com matemática. É interdisciplinar. As crianças, elas fazem todo esse processo primeiro de reconhecimento dos materiais e depois elas vão para a parte mais prática de elaboração, por exemplo. E cada turma, cada ano tem um segmento. Um segmento diferenciado. Exatamente. Você está falando aí do primeiro ano, que é a parte de cheirinhos, enfim. Por quê? Porque ele trabalha outras habilidades, trabalha de uma forma interdisciplinar ali. Então, essa criança ali, ela... Em todas as outras turmas, então ela primeiro faz esse conhecimento, trabalha com essa apostila, faz pesquisa. Mas e o segundo aninho? Agora eu fiquei curiosa. O primeiro são cheiros, o segundo? O segundo trabalha com temperos. Temperos. O terceiro? Legal. Na onde, inclusive, eles fazem parte da horta, né? Eles plantam. Muito né? legal. Depois muito essa mudinha lá no final, tem uma feira. Eles fazem a venda desse tempero. O terceiro ano trabalha com brinquedos de sucata. Certo. Também uma oficina super bacana ali, né? Com o terceiro ano. O quarto ano, ele tem hoje... A gente até mudou um pouquinho a apostila e a gente faz a parte de prestação de serviços, né? Então, cada ano é uma novidade. Os professores, eles são muito criativos, né? Eu falo, meu Deus, o que vai ser agora? E todo ano tem uma surpresa. E como os professores estão na escola... aquilo que deu certo eles continuam. Exatamente. E eles vão colocando outras experiências. E o quinto ano trabalha ali com a questão da culinária, né? A gente tem ali uma pegada, né, de uma culinária saudável. Então, geralmente, assim, é um bolo de uma casca de banana, é uma salada de frutas. E no final, nessa feira, a gente junta o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano, faz uma feira aberta para toda a comunidade, em que as crianças, eles são os protagonistas ali, eles vendem,
Eles são o próprio caixa. E é uma experiência, né, que tem ali... A gente trabalha durante o ano letivo, mais intensificamente no segundo semestre. E tem essa culminância da feira, que é algo bem bacana. Você falou aí do protagonismo. Conta rapidinho para nós, que eu sei que você tem uma experiência muito boa em relação a grêmio estudantil. Então, as escolas municipais aqui de Marília, elas têm os grêmios estudantis. E você falou de uma experiência legal que tem lá, que teve, e que o aluno se tornou protagonista. O que aconteceu com o grêmio estudantil? Quando a gente fala, né, dos colegiados, às vezes parece que é algo que está tão longe, né? E esses colegiados, a gente tem que estar próximo, eles fazem parte da nossa construção ali. Entre eles, né, tem o grêmio estudantil, e teve uma experiência muito bacana de atuação mesmo do grêmio. Às vezes a gente fala assim, né, Márcia? Formar o cidadão para... Fica parecendo chavão. Exatamente. Parece que é uma coisa que está tão longe, né? E não tá. A gente tem experiências dentro da unidade escolar. Então, por exemplo, né, com a escola de tempo integral, as crianças elas fazem vários lanches ali na escola. Tem o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde. E lá já faz alguns anos, né, as crianças começaram a falar, tá muito difícil comer esse macarrão aqui com colher, diretora. Eu falei, tá difícil, Vamos, o que a gente pode fazer para melhorar? E aí eu falei, vamos ver o que é possível, né? Dentro de um trabalho ali com o Grêmio trouxe essa demanda pra gente, nós discutimos, falei, o que a gente pode fazer? Não dá, a gente quer comer de garfo. Falei, então, como que? Eu não tenho garfo na escola, não tenho faca, e aí? Fizemos um requerimento, eles me ajudaram a montar um ofício. Esse ofício foi depois para o compras, para licitação, eles participaram de todo esse processo, né? Demorou... Da prefeitura, isso, já mas assim, prefeitura. Tiveram acesso. Olha, não é assim, eu quero. Tudo tem um trâmite legal, né, a seguir. Demorou 1 ano. A turma daquele grêmio, né, que plantou a semente e depois, no outro ano, a gente também com conscientização das crianças, né, a gente fez ali um projeto bem bacana e hoje as minhas crianças comem de garfo e faca dentro da unidade escolar, né? E algo que, assim, nunca tive, assim, nossa, garfo e faca para crianças tão pequenas, né? Nunca tive nenhum problema, nenhuma ocorrência. Porque partiu deles. É significativo para eles, né? Foi uma necessidade deles, eles levantaram. Então, assim, é algo mesmo. Eu estou ensinando ali a criança atrás dos seus direitos, né? Por onde ir, o que fazer. Então, isso eu falo, né? Às vezes a gente fala assim, o cidadão do mundo está tão longe. Não está. É dentro da própria unidade. E são em pequenas experiências, coisas simples que acontecem dentro da escola, que você trabalha o protagonismo, que você faz com que a criança se torne os seus direitos. Ela sabe que ela tem direitos, ela vai saber como que ela vai atrás desses direitos, ela participou de todos as etapas disso. A gente tem também um projeto muito legal que eu falo assim, que é a criança protagonista, né, também. Além do GEP, além dessa questão do Grêmio, nós temos um projeto que é de literatura. Tem várias vertentes, mas uma que é bem, bem bacana, as nossas crianças, elas vão, eu tenho uma parceria com a EMEI próxima, e todas as séries, elas vão até a EMEI fazer apresentações e leitura para os pequenos. Muito legal. Muito e no final do ano, eles recebem a EMEI. O Infantil 2, que está indo para o Fundamental, né? Que é uma escola próxima, a grande maioria vai para a minha escola. Então, os nossos alunos recebem os pequenos e são eles que apresentam a escola, que mostram, olha que porque essas crianças vão ser alunos, vão ser os nossos futuros alunos e são recebidos pelos nossos alunos. E aí eles fazem aquele tour na escola, então não é a professora que apresenta, são os próprios alunos. Olha, aqui é a sala de informática, acontece isso, a gente tem esse projeto. Então, assim, é bem legal, né? É muito dinâmica essa rotina de uma escola de tempo integral. E tem tanta coisa para fazer, né, Márcia? Meu Deus, tem muita coisa. Mas ainda bem que temos, são novos desafios, né? Sim. A gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje. Vanessa Passarelli, nossa convidada, eu queria agradecer a sua participação, de ter vindo aqui dividir um pouquinho da sua experiência com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade, foi um bate-papo muito legal, né? Essa oportunidade da gente estar falando sobre educação. E, enfim, sucesso
esse programa aqui tem muita gente boa para entrevistar. Sim. Nós agradecemos bastante a sua presença. Deu para, pelo menos, o nosso público entender como que é a dinâmica, como que funciona uma escola onde a criança permanece durante 9 horas e meia. E como que está sendo essa construção dessas escolas de educação de tempo integral aqui dentro do município de Marília. Isso. E agradecer a todos que ficaram aqui conosco nessa 1 hora aí de bate-papo. E a semana que vem tem mais, pessoal. Muito obrigado. Isso, tem mais. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Pan. Um ótimo sábado para você e a gente se vê na segunda-feira.